E aí, juventude feliz esse dia, o som deve estar ruim, mas hoje eu tô aqui na Raia Olímpica da USP, junto com essa faculdade com o molho de vidro lá atrás, porque hoje o vídeo é pra você que sonha em entrar nessa faculdade maravilhosa, que a gente tanto fala mal, mas no fundo ama. E hoje o vídeo é com dicas para a segunda fase da FUVEST, né? Esse vídeo está sendo postado no dia seguinte ao da primeira fase. E então para você aí que acha que passou, que está confiante, para você que está meio perdido aí para estudar para a segunda fase, esse vídeo é umas dicas top do meu ano de vestibular para você que está querendo entrar. Ô moto, caramba! Espero que. Eu acho engraçado que no YouTube os caras falam, nossa, tá passando uma moto. Só que os caras usam um microfone e, tipo, nem dá pra ouvir a moto. Mas como eu falei, eu vou dar algumas dicas do meu ano de FUVEST pra você que vai prestar aí, que acabou de fazer essa primeira fase e vai pra segunda e tá meio perdida. Então, primeiro vamos falar um pouco das notas da prova, né? Da estrutura da prova. Então, é o seguinte, como que funciona a classificação para a segunda fase? Eles vão pegar os seus pontos na primeira fase, e você tem que acertar pelo menos 27 questões, que é 30% da prova. E aí, a partir disso, eles vão selecionar 4 vezes o número de vagas para aquela carreira, para aquele curso. Então, se a carreira tiver 80 vagas, eles vão chamar 320 pessoas, ou seja, os 320 primeiros na FUVEST. Se empatar, eles vão chamar todos que estão empatados. Ou seja, se o número 320 da classificação tiver empatado com o 321, eles vão chamar o 321 também. Se o 322 estiver empatado, chama também. Aí, então, as notas vão funcionar da seguinte maneira. A segunda fase vai ter 2 dias de prova. O primeiro dia tem 10 questões de português e uma redação. E o segundo dia tem 12 questões, que podem ser de 2, 3 ou 4 matérias, dependendo da carreira. Cada um desses 2 dias vale 100 pontos. No primeiro dia, a redação vale 50 e as questões de português valem 50. No segundo dia, a prova inteira vale 100. Então, se a sua carreira não tiver a prova de habilidades específicas, que são as carreiras artísticas, se não for uma carreira artística, é simplesmente a média simples das 3 provas. Só que a prova da primeira fase é em porcentagem, né? É em base centesimal, né? Ou seja, se você acertou 90 questões, que eu duvido que vai ter alguém que acerte, você tem nota 100 na primeira fase. Se você acertou 45, você tem nota 50 na primeira fase. Então, vai ser uma média simples dessas 3 provas, e aí eles vão fazer a classificação e vão chamar as pessoas. Agora, se você tem prova de habilidades específicas de arte, então eles vão fazer praticamente a mesma média, com a diferença de que a prova específica tem peso 2. Então, ao invés de ser nota da primeira fase, nota do primeiro dia, nota do segundo dia dividido por 3, vai ser nota da primeira fase mais nota do primeiro dia, mais nota do segundo dia, mais a nota da prova de habilidades vezes 2, dividido por 5. Então, fique esperto com isso, né? Eu não fiz prova de habilidades, eu não sou de carreira artística, mas você aí provavelmente tá ligado que tem que estudar muito, então você provavelmente já sabe o que tem que fazer. Então vamos falar um pouco do primeiro dia, começando com a redação. A redação da FUVEST é um pouco diferente da redação do Enem. A redação do Enem, você precisa apresentar uma proposta de intervenção, abrir e desenvolver os seus argumentos e no final dar uma proposta de solução e aí tem tudo aquilo. A redação da FUVEST não quer que você dê uma proposta de intervenção. A redação da FUVEST, ela quer que você faça uma reflexão, exponha seus argumentos e conclua. Você vai concluir essa reflexão. Você não vai falar, para resolver o problema, não. Você vai concluir os seus pensamentos, né? Então, pense nisso. Lógico que esse vídeo aqui não é para ensinar ninguém a fazer a FUVEST. Ele é para dar um norte, para dar alguma orientação para você ir atrás do seu estudo. Então, pesquise um pouco mais sobre a estrutura de redação, faça redações. As questões de português são basicamente interpretação de texto. Ou seja, ele vai te dar lá uma imagem, geralmente tem muita charge, tem notícia, tem até publicidade, tem fotografia, vários gêneros. Eles não se limitam à crônica e ao poema,
E aí você vai ter que interpretar. Não é uma interpretação fácil. Não é uma interpretação de escola que você lia o texto e aí ele perguntava uma coisa que você lia lá no texto. Não. Eles abusam muito dos gêneros artísticos, tipo fotografia, poesia, porque são de interpretação difícil. Você tem que estar ligado. O que eu fiz para aprender? Eu fui direto em resolução comentada, porque eu abri a prova de português para fazer e eu não entendia nada dos textos. Aí eu comecei a ver resoluções comentadas. Eu vi, sei lá, umas 20 resoluções comentadas de FUVEST, assim, tipo uns 20 anos de FUVEST em resolução comentada de português. Porque é para você se acostumar com o tipo de texto, para você aprender a interpretar o tipo de texto, aprender a tirar as interpretações que eles querem que você interprete. Se eu conseguir achar, inclusive se eu não conseguir eu corto, essa foi a que caiu no meu ano, foi uma das que caiu. E eu consegui entender bem por causa de ter visto resolução comentada. Ela fala muito do protocolo, né? Que quando você está fazendo uma ligação, a pessoa te passa o protocolo super rápido e tipo, você ignora e não anota, sabe? É literalmente como se fosse vários cavalos passando num galope, porque é um negócio rápido que você meio que ignora assim, e, tipo, ele vai voando, né? E ele tinha algumas questões relacionadas a essa interpretação. Sobre os livros, as obras, leituras obrigatórias. Eles de propósito pegam livros que não são fáceis de ler, de interpretar, linguagem difícil, livro parado, não sei o que lá. Livros que você tem que ler com 17 anos e que na verdade talvez você só devesse ler com 40, porque aí você vai ter um real proveito. Então, mano, é complicado, é chato. Eu vou falar o que eu fiz. Não é o ideal, mas eu li vários livros pelo site do resumoporcapitulo.com.br. Esse site é bom, os resumos dele são bem bacanas e ele adverte. Ler o resumo não é a mesma coisa que ler a obra, porque você vai perder alguns detalhes, algumas coisas que você pode interpretar de outra maneira. Mas, como são muitos livros e muita gente, tipo, acaba não conseguindo e tal, eu fiz dessa maneira e consegui. Mesmo porque caiu pergunta sobre a relíquia, e a relíquia eu consegui entender muito bem pelo resumo por capítulo. Outra coisa que me ajudou, eu já falei um pouco no vídeo do Descomplica, mas as aulas de literatura do Descomplica me salvaram absurdamente. Se você aí tá no cursinho, se você tem uma plataforma, provavelmente vai ter aulas sobre as leituras. E, cara, essas aulas, mano, você tem que prestar atenção, porque o professor, se ele for um professor que realmente gosta de literatura, ele sabe o que você tem que interpretar daquela obra e você consegue, mano, estourar. Você consegue realmente ter uma percepção incrível do livro e consegue até, sei lá, depois de ver essa aula, ler o livro de novo e perceber. Mas, como o tempo é curto, mano, um resumo pro capítulo salva. Não é a mesma coisa que ler o livro, mas pode dar aquela salvada naquelas questõezinhas. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo dia. Na verdade, eu vou falar bem pouco, porque eu fiz Química, Física e Matemática. E, assim, é uma prova chata. É uma prova difícil, é uma prova desgastante, porque é tudo dissertativo e tem A, B, C e D em cada questão, e são 12 questões, é um saco. Mas eu vou falar um pouco de matemática. Mano, matemática geralmente dá sempre para responder a alternativa A. Então, na maioria das vezes você consegue responder a A. Você tem que pensar bem, assim, estudar bastante, fazer bastante questão, porque agora não é mais o momento de ver teoria. Agora você só vai ver teoria se você detectar essa teoria numa questão e não tiver domínio daquilo. O momento é de você pegar a questão antiga e fazer. Pegar a questão antiga e fazer. Simulado. Agora, tipo, a galera que estuda, que faz escola, vai entrar de férias e, enfim. Esse é um momento que, tipo, você tem que aproveitar suas horas de estudo ao máximo, assim, de fazer questão, fazer questão, fazer questão. Eu acho que é bem bacana usar o método Pomodoro, que é de você fazer 3 sessões de 25 minutos com intervalos de 5 minutos em cada, e ao finalizar 3 sessões você faz um intervalo maior de 15. Porque senão você perde o foco totalmente e começa a abrir o Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu perdi uma questão inteira de física porque eu não consegui responder o item A e todos os outros itens dependiam do item A. Só que eu sabia responder os outros itens.
Só que para responder os outros itens eu precisava de uma resposta que eu teria na letra A. Então, fiquem espertos com isso. A dica que eu posso dar para o segundo dia é essa. Vão atrás do tipo de questão, vejam quais são as matérias que vão cair na sua carreira. E, manda bala, manda bala. Eu espero que a iluminação desse vídeo tenha ficado boa. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você achou que o vídeo tá zoado, que o canal tem coisas pra melhorar. Comenta o que você acha que pode melhorar, o que você acha que eu devo manter. Eu ainda tô procurando um jeito de gravar num cenário mais bacana, mas a gente vai ficando por aqui. E se você vai fazer a FUVEST, sai do YouTube e vai estudar, rapaz. Então, gente, nós estamos aqui no solo sagrado do IME-USP com a matemaníaca e ela vai dar uma palavra de incentivo, uma diquinha pra você que tá pensando em fazer. Bonito, tudo bom? Eu queria lembrar uma coisa muito importante. Essa nota não te define.